Os ativos de crescimento não são apenas uma opção para quem busca altas rentabilidades, mas uma estratégia essencial para quem pensa no futuro do seu portfólio. Esses ativos são fundamentais para quem quer não apenas acompanhar a inflação, mas também transformar a sua base de investimentos em um portfólio dinâmico e resiliente. Vamos explorar com mais profundidade por que incluir ativos de crescimento pode ser a chave para alcançar resultados expressivos a longo prazo. E o que são os ativos de crescimento? Ativos de crescimento são investimentos que se destacam pela alta expectativa de valorização futura. Eles são caracterizados por empresas ou setores com potencial de expansão acelerada. A principal característica desses ativos é reinvestir os lucros, visando sustentar e potencializar o seu crescimento, ao invés de distribuir os dividendos para os seus acionistas. O caso de empresas como Tesla, Amazon ilustra como um modelo de negócio baseado em inovação pode gerar retornos extraordinários. A Tesla, desde o IPO em 2010, teve um crescimento de mais de 20 vezes o seu valor de mercado, transformando a indústria automotiva com seus carros elétricos e tecnologias autônomas. Setores como inteligência artificial, biotecnologia, energia renovável estão no centro das evoluções tecnológicas e ambientais do nosso tempo. Empresas como a Nvidia, por exemplo, que fabrica chips de inteligência artificial, e a NextEra Energy, no setor de energia renovável, ilustram como esses setores podem gerar retornos extraordinários a longo prazo. Investir em empresas pequenas, como as que emergem no setor de fintechs ou em novas tecnologias, pode proporcionar um risco maior, mas também uma grande recompensa. Muitas vezes essas empresas elas começam com pouco capital e crescimento, mas evoluem e podem valorizar significativamente, como foi o caso da Shopify, por exemplo, que teve um aumento de mais de 1000% no preço das suas ações desde o IPO. Criptomoedas como o Bitcoin e o Ethereum são ativos que, embora são altamente voláteis, representam um setor de crescimento significativo. A adoção crescente de blockchain em contratos inteligentes, como evidenciado por empresas que utilizam a rede de Ethereum para descentralizar contratos, é um exemplo de como os criptoativos podem estar no coração da inovação financeira. Incluir ativos de crescimento no seu portfólio oferece uma combinação de vantagens que pode levar os resultados financeiros exponenciais, mas também exige uma análise detalhada e uma visão de longo prazo. Ao longo da história, os ativos de crescimento têm mostrado uma capacidade notável de gerar lucros consideráveis. Empresas que operam em setores emergentes ou que estão na vanguarda das inovações tendem a valorizar de forma impressionante com o tempo. Vamos aos exemplos práticos. A Amazon, por exemplo, ao longo dos 20 anos, teve um crescimento superior a 100.000%. Inacreditável, né, pessoal? Transformando-se de um simples site de vendas online, em um dos maiores conglomerados tecnológicos do mundo. Quem investiu no início, desde quando as ações estavam em $20, hoje colhe frutos desses investimentos. As empresas de crescimento, especialmente as tecnológicas, têm uma vantagem natural de poder transferir custos para os consumidores devido à sua inovação e o seu poder de mercado. Elas são líderes dos seus setores e possuem uma demanda crescente, o que coloca uma posição vantajosa quando se trata de combater a inflação. Vamos ao exemplo prático. A Apple e a Microsoft, ao longo das décadas, mostraram uma capacidade notável de manter as suas margens de lucros e repassar os aumentos de preço ao consumidor final sem perder a participação de mercado. Investir em ativos de crescimento é uma forma de estar à frente das tendências. A revolução tecnológica não é uma ideia abstrata, mas uma realidade palpável que se traduz em empresas que lideram mudanças radicais nos seus setores. A Nvidia, por exemplo, se beneficiou enormemente com a demanda de chips para a inteligência artificial e processamento de dados. Acho que todos vocês notaram, ou ouviram falar do quanto se valorizou a Nvidia nesse período. E com o valor das suas ações disparando à medida que a tecnologia se tornava central em vários setores. Um outro exemplo prático é a Zoom Video Communication, que teve uma ascensão exponencial em 2020 devido à pandemia, demonstrando como a demanda por soluções tecnológicas pode criar um crescimento instantâneo e imprevisto
em ações de empresas com um modelo de negócios escalável. Acho que todos vocês vivenciaram e viram isso na pandemia. A pandemia potencializou muito essa questão do home office, do atendimento à distância, como foi importante a tecnologia, e os investidores que tinham investimento e acreditavam no potencial dessas empresas surfaram esse crescimento aí durante a pandemia. Um portfólio bem equilibrado, pessoal, que inclui ativos de crescimento e defensivos, proporciona não apenas mais retorno, mas também um hedge contra momentos de volatilidade, né? Depois a gente vai trazer mais detalhes também, mas um hedge seria uma proteção, né? Seria um equilíbrio em momentos mais voláteis, em momentos de crise. A combinação de ativos de crescimento com renda fixa ou ações de dividendos pode ajudar a suavizar a flutuação no seu portfólio. Outro exemplo prático, durante a pandemia do Covid-19, enquanto as ações de empresas como, por exemplo, a Boeing ou a ExxonMobil sofreram perdas expressivas durante o impacto econômico, empresas como a Netflix e a Amazon viram suas ações dispararem, provando a importância de incluir ativos de crescimento em momentos de crise. Então acho que mudou um pouco o comportamento, as pessoas estavam mais em casa, demandavam mais da tecnologia e, obviamente, elas tiveram ali uma janela de crescimento exponencial. Então quem investia nesses ativos de crescimento surfou esse crescimento também. Embora os ativos de crescimento sejam altamente atraentes, é importante lembrar que eles vêm com um conjunto de desafios e riscos que precisam ser gerenciados adequadamente. É o caso da NVIDIA, que de 2020 a 2024, a demanda por chips especializados para inteligência artificial levou a NVIDIA a se tornar uma das empresas mais valorizadas do mundo. Ao investir nas áreas de inteligência artificial e data center, a empresa se posicionou como líder em um mercado que não para de crescer. Em 2020, o valor de mercado da NVIDIA foi de 250 bilhões de dólares. Hoje, com a expansão da inteligência artificial, a empresa ultrapassa os incríveis 1 trilhão de dólares. Então, pessoal, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Que investir em ativos de crescimento é uma estratégia poderosa para maximizar os retornos do nosso portfólio no longo prazo. Mas exige cautela, análise profunda e uma visão voltada para o futuro. Ao balancear esses ativos de crescimento com outros ativos mais defensivos, o investidor pode construir um portfólio capaz de suportar os desafios da volatilidade e aproveitar as grandes oportunidades de crescimento que surgem com a inovação.